alguns versículos bíblicos que iremos ler juntos. Estaremos meditando em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 1 e 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 17. E o 1 Coríntios, capítulo de número 15, dos versículos 51 ao 57. Eu estarei lendo aqui e eu peço que vocês me acompanhem ali no telão. Agradecemos às irmãs ali da projeção por colocarem esses versículos ali para nós, facilitando assim a nossa leitura. Leia junto comigo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Senhor, ó Deus, ó Pai, mais uma vez, Senhor, na sua presença, o Senhor já tem falado com a sua igreja através dos hinos que aqui foram ministrados. Agora nós pedimos que o Senhor possa falar com a igreja através desta palavra. Senhor, que eu possa ser um instrumento em suas mãos, e que o Senhor cresça e eu venha diminuir nesta noite. E que esta palavra fique guardada em nossos corações. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. O texto que nós acabamos de ler são apenas alguns textos de vários outros textos que falam sobre esse grande dia, o arrebatamento da igreja. Talvez você possa agora estar falando em sua mente: puxa, lá vem o pastor mais uma vez pregar sobre o arrebatamento da igreja. Mas a verdade é que eu não posso deixar de falar aquilo que o meu coração está cheio. Eu não posso deixar de pregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Sou um pregador escatológico e anseio por este dia. Para mim, deveria de ser um tema
pregado nas igrejas, ensinado com mais frequência. Para mim, esse tópico deveria de ser lembrado pelos cristãos na verdade, todos os dias da nossa vida. Pois o arrebatamento da igreja é a nossa esperança. É por isso que nós servimos a Cristo. Nós não servimos a Cristo para ficarmos nessa terra, nós servimos a Cristo porque Ele nos prometeu um lugar. Nós servimos a Cristo porque não queremos estar aqui, nós queremos ir com Ele. Por isso que eu prego sobre este tema. Mas infelizmente muitas igrejas já estão mais preocupadas em pregar sobre prosperidade, sobre um melhoramento de vida, sobre como ganhar dinheiro, sobre como curtir a nossa vida terrena, sobre como investir no nosso futuro terreno. E a verdade é que acabamos nos esquecendo de investir no nosso futuro eterno. Não me interprete mal, irmão e irmã, por favor. Não é errado você planejar o seu futuro. Não é errado você ter objetivos na sua vida, pelo contrário, a palavra do Senhor nos incentiva a fazer isso. Mas nós não podemos deixar que isso venha atrapalhar a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar que isso venha tirar o nosso foco. Nós não podemos deixar que isso venha tirar você do alvo que é Cristo. Agora, a verdade é muito difícil você tratar as duas coisas igual. Na verdade, é praticamente impossível, porque a palavra do Senhor diz que é impossível servir a dois senhores. E nessa noite nós queremos meditar um pouco sobre isso. Talvez você não possa concordar comigo em algumas coisas, mas o que eu tenho percebido, olhando as igrejas espalhadas pelo mundo, é que os servos do Senhor não estão vivendo os seus dias aguardando o arrebatamento da igreja. Na verdade, nós estamos vivendo os nossos dias na terra como se isso fosse acontecer daqui a muitos anos. Na verdade, já existem pessoas que tratam o arrebatamento até mesmo de uma forma irônica, pedindo às vezes para o Senhor: olha, não volta ainda não, porque eu tenho tanta coisa para mim fazer, eu ainda não casei, eu ainda não comprei a minha casa, eu ainda não ajuntei o dinheiro que eu precisava ajuntar. E assim tem vivido tantas pessoas, tantos cristãos, e isso nos entristece o coração. Na verdade, para mim, a igreja, estando dessa forma, é o maior motivo de que a volta do Senhor está próxima. Porque a própria igreja do Senhor não está esperando. A própria igreja do Senhor não está pronta para isso. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? Como estava o povo nos dias de Noé? O próprio texto nos responde. Nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, estavam em festa. Ninguém estava preocupado com o dilúvio. A última coisa que eles tinham em mente naquela hora era o dilúvio. Pelo contrário, riam de Noé, zombavam deste homem, velho louco, doido.
Que história é essa de dilúvio? Que história é essa que Deus irá mandar água do céu? Nunca choveu antes. Da onde você tirou essa ideia maluca? Muitas pessoas estão dessa mesma forma quando se trata sobre o arrebatamento da igreja. Mas veja que o texto diz: davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E Noé entrou na arca e eles não perceberam. E não perceberam até que veio o dilúvio. O arrebatamento da igreja será dessa mesma forma. Muitos não estão esperando. Muitos não estão nem percebendo o que está acontecendo ao redor. Será algo repentino, súbito. Uma hora estamos aqui, outra hora já não estamos mais. Noé entrou naquela arca e o Senhor fechou a porta e no mesmo instante começou a chover. O arrebatamento da igreja será dessa mesma forma. O texto diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos sem expectativa, no momento onde eu não esperava. Quando eu dizia: pastor, esse negócio de arrebatamento é coisa de maluco. Como falavam de Noé. Isso é uma história, é uma lenda. Minha avó já falava sobre isso. Minha tataravó, minha bisavó. Noé pregou 120 anos a mesma mensagem. E ninguém acreditava. Até que um dia a porta se fechou. Então muitos vivem dessa mesma forma. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora de sair dessa terra. Eu não vejo a hora de sair neste mundo corrupto. Na verdade, não existe mais nada nessa terra que me traga prazer. Eu não estou apegado ao trabalho, não estou apegado ao dinheiro, nada disso me prende mais. Porque o meu lugar não é neste mundo. Eu vivo uma vida normal, mas se o Senhor me chamar agora, eu falo: Senhor, estou pronto. Essa terra, não há nada mais de bom. Eu não vejo a hora de estar com o meu Deus, sair desse mundo corrupto, qual nós vivemos todos os dias. A humanidade cada vez mais afastada do Senhor. Em relação ao arrebatamento da igreja, nós temos alguns pontos de vistas diferentes. Algumas pessoas creem, como eu, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Alguns acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. 3 anos e meio e a igreja será arrebatada. Existe uma outra tese de pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas sabe uma coisa que esses 3 tipos de pensamento têm em comum? Todos os 3 dizem que a igreja será arrebatada. Todos os 3 dizem que a igreja será arrebatada. Então, se é antes, no meio ou depois, uma coisa eu lhe garanto: a igreja será arrebatada. O arrebatamento acontecerá. No dia do arrebatamento da igreja, coisas sobrenaturais irão acontecer. As leis da física, da gravidade serão completamente quebradas. A lógica humana e as descrenças serão confrontadas.
O apóstolo Paulo fala sobre isso nos textos que lemos logo no começo da mensagem. E eu gostaria de meditar junto com você algumas coisas que nos esperam como salvos em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós lemos nesse texto é que Jesus Cristo irá voltar sobre as nuvens, e junto com ele, os que morreram salvos em Cristo, o texto diz que eles voltarão. As pessoas que morreram salvos em Cristo hão de voltar. A morte é um assunto que nós não gostamos de falar. A morte é algo que nós queremos deixar de lado, ninguém quer pensar, alguns têm medo. Falar de morrer, eu não, pelo amor de Deus, eu sou muito jovem ainda. Mas é algo que nós não temos para onde escapar. A morte não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe ideologia, não escolhe sexo. Nada no mundo físico pode pará-la. É o destino do homem. É a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos nós estamos destinados a morrer. E não há nada neste mundo que você possa fazer para evitar isto. Mas no dia do arrebatamento da igreja, a morte será vencida. No dia do arrebatamento da igreja, a morte não resistirá, não existirá. Na verdade, eu vou um pouco mais além e digo que os que morreram salvos em Cristo, na verdade, eles estão mais vivos do que nós. O evangelista Billy Graham, antes dele morrer, ele fez uma declaração linda. E ele disse o seguinte: um dia falarão nos jornais, nas revistas, nos rádios, que Billy Graham morreu. Porém, eu quero que você saiba que neste dia eu estou mais vivo do que nunca. Sabe o que é isso? É a certeza. Sabe o que é isso? É a convicção de um homem que sabia que a morte não há de o segurar. Essa é a convicção que nós temos que ter. Billy Graham sabia o que ele estava falando. Ele sabia que naquele dia a trombeta irá soar e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele sabia que o Senhor há de trazer aqueles que estão descansando e estes retomarão os seus corpos físicos. E naquele dia todos dirão: ó morte, onde está, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? No arrebatamento da igreja, a morte será vencida. É por isso que nós cristãos nos alegramos quando um servo do Senhor parte para o Senhor. Há uma tristeza? Há uma tristeza, mas essa tristeza, ela é cheia, ela é transformada com uma alegria. Por quê? Porque ainda há uma esperança. Paulo fala que, olha, não chorem pelos que morreram em Cristo, chorem pelos que morreram sem Cristo, porque se nós cremos que Jesus ressuscitou, então há uma esperança. Iremos rever aqueles que partiram antes de nós. Isso é glorioso, irmãos. Esse privilégio só tem os salvos em Cristo, a igreja do Senhor. Agora analise comigo, pense um pouquinho. Nesse dia, como nós já falamos, o Senhor há de trazer aqueles que já morreram
e estes retomarão os seus corpos. Mas muitos desses corpos já estão desintegrados, já não existem mais. Uns já morreram no mar, outros morreram séculos e séculos atrás. Mas o texto diz que eles voltarão e retomarão os seus corpos carnais outra vez e ressuscitarão. Tentar imaginar isso com a nossa mente pequena é muito difícil. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e colocar limites nele. E aí nós esquecemos que o Senhor, Ele não está limitado à ciência, à física, à gravidade, ao seu pensamento, ao que você acha, ao que você não acha, ao que você acha que vai dar certo, ou que você acha que não vai dar certo. O Senhor não está limitado a nada disso. Aí você esquece que Ele, com o poder da sua palavra, disse: haja luz, e houve luz. Aí você esquece que com o poder da sua palavra, Ele disse: olha, que agora do mar venha nascer o quê? Porção seca, e a terra saiu. Aí você esquece que o Senhor disse: olha, e que essa terra venha produzir plantas, frutíferas, não frutíferas, vegetação de todos os tipos, e se brotaram. Aí você esquece que o Senhor disse que o mar venha produzir seres vivos e nasceu a vida marítima. Que a terra venha produzir seres vivos e saiu os mamíferos, os répteis, tudo isso com o poder da sua palavra. Aí você esquece que o Senhor chegou para o profeta e disse: profeta, o que é que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos, tudo desmontado, misturado. E Deus disse: profetize. E o profeta profetizou, e de repente a palavra do Senhor diz que os ossos começaram a se juntar, e começou a nascer carne, e começou a nascer nervo, e aqueles ossos secos se tornaram vida. Por quê? Porque há poder na palavra do Senhor. Então, se o Senhor está dizendo que os mortos vão de ressuscitar, não me interessa onde eles estão, eles vão de ressuscitar. Não adianta eu ficar tentando imaginar. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Ele cumpre a sua palavra. A segunda coisa interessante que nós observamos nesse texto que acabamos de ler, é que nós agora, junto com os que ressuscitaram em Cristo, teremos os nossos corpos transformados. O texto que nós lemos fala sobre isso. Jesus nos dará um corpo novo. Não mais um corpo terreno feito de carne corruptível, cheio de doenças, cheio de defeito, mortal. Mas nós trocaremos tudo isso por um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo imortal. Agora imagine você, que glorioso não será esse dia. Imagine você, todas as doenças desaparecendo. As pessoas que têm diabetes não terão mais. Os que nasceram cegos nunca viram, terão a sua visão. Os que estão aleijados em cima de uma cadeira de roda, terão as suas pernas novamente. E aqueles que estão sem algum dos seus membros faltando, terá o seu corpo por completo, porque o Senhor, tudo que Ele faz perfeito. Isso é o que nos espera. Isso é o que nos espera. Nesse dia, nós receberemos todo o conhecimento da parte do Senhor. As leis da física, da gravidade, já não mais nos segurarão. Não estaremos mais presos dentro do nosso tempo cronos, do nosso tempo caros, não estaremos mais presos. Agora, imagine tudo isso acontecendo num abrir e piscar
de óleo. Imagine tudo isso que eu falei agora acontecendo em 400 milésimos de segundo. Só Deus pode fazer tal coisa. Só Deus pode fazer isso. Irmãos, quando eu tento imaginar o arrebatamento da igreja, o meu coração ele fica palpitando de uma forma que eu não sei te explicar. Porque só Deus para fazer isso. Só Deus para preparar algo tão especial para você, para mim, para nós, para a igreja. A terceira coisa que nós observamos nesse texto é que agora, junto com os que ressuscitaram, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Nós encontraremos com Jesus, a noiva há de encontrar com o noivo. Hoje nós o conhecemos em parte, conhecemos pela fé, mas naquele dia nós o veremos como ele realmente é. Quem sabe o Senhor de Jesus há de mostrar as marcas nas suas mãos e falar: olha, isso foi por você, eu morri por você. Imagina que dia glorioso não será, irmãos, o dia da igreja encontrando com o noivo, vendo ele face a face, sendo levado junto com ele para o lugar que ele já nos preparou, porque ele disse: eu estou indo fazer o quê? Preparar lugar. Para quê? Para que aonde eu estiver, estejai vós também. Nós estaremos junto com o Senhor, entrando, subindo. Agora imagine você chegando no céu, e o Senhor Jesus olhando para você e dizendo: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. Quantas vezes o diabo tentou te afastar dos meus caminhos, mas você o resistiu. Quantas vezes as dificuldades, as lutas do dia a dia tentou tirar você da minha presença, mas você o resistiu. Quantas vezes as circunstâncias da vida tentaram tirar você daqui, mas você as venceu. Então, servo bom e fiel, entra no meu gozo eterno. Recebe a coroa, porque você combateu o bom combate e acabou a carreira e guardou a fé. Isso nós iremos ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Será que isso não alegra o seu coração? Será que isso não lhe traz um desejo maior de estar mais próximo do Senhor? Será que isso não lhe traz um desejo maior de poder estar lá nesse dia? Ou você acha que tudo o que eu estou falando não passa de uma lenda? Mas eu lhe garanto que tudo isso acontecerá. Tudo já está preparado. A igreja estará no céu junto com o Senhor. Sentado, imagine nós sentados em uma grande mesa, celebrando agora as bodas do Cordeiro. Estará lá Paulo, João, todos os apóstolos, Davi, todos os profetas, todos nós assentados nessa mesa, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Hoje, o que nós fazemos aqui é um símbolo, é uma tipologia do quê? Do que está nos esperando lá no céu, a Santa Ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro. Para quem? Para a igreja. Sabe que você e eu somos privilegiados no sentido de que o céu ainda não foi inaugurado. Todos que partiram antes de nós estão aguardando num lugar chamado paraíso, esperando o quê? Esse dia, o arrebatamento da igreja. Para quê? Para que todos nós juntos entremos no céu ao mesmo tempo. É isso que a Bíblia nos fala.
O apóstolo Paulo escreve dizendo: eu conheci um homem, eu não sei se foi em carne ou se foi em espírito, mas este foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que ele não pode nem explicar. É muita glória, irmãos. É isso que espera você, salvo, servo de Deus, igreja do Senhor. Mas existe um outro lado desta moeda. Existe o lado contrário, onde muitos também ficarão para trás. Nesse dia, a humanidade será subdividida, e os que ficarem para trás também viverão, presenciarão coisas inexplicáveis, fenômenos da natureza inexplicáveis. Enquanto a igreja está no céu, os que ficarem para trás, a terra entrará em um grande desespero. As pessoas sairão correndo desesperadas, muitos sem saber o que aconteceu. As mães que tinham as suas crianças no colo, de repente as crianças sumiram. As grávidas que estavam ali com o seu filho no ventre, de repente a criança desapareceu. O esposo estava com a esposa e o esposo foi levado, a esposa ficou. Os filhos perderam os pais perderão os filhos. Imagine os carros desgovernados, aviões caindo por toda a parte do mundo, os navios se chocando, milhares e milhares de pessoas morrerão nesse dia. Gritos de lamento, desespero. O profeta Joel descreve o dia do Senhor como o terrível dia do Senhor. Muitos não saberão o que aconteceu. Ficarão perdidos, sem saber o que está acontecendo. Mas a maior tristeza será para aqueles que sabem o que aconteceu. A maior tristeza será para aqueles que sabem exatamente o que está se passando, que ouviram ser pregado, ensinado, como está sendo hoje aqui. Que tristeza será para estes, que acham que tudo que nós estamos falando é uma lenda. Que tristeza será para estes, que viveu a sua vida toda servindo a Deus e servindo a Satanás, sem tomar uma decisão a qual Deus servir, de ficar em cima de um muro. Que tristeza será para estes, que ouviram a palavra do Senhor, mas não quiseram se arrepender. Para muitos o dia do arrebatamento será o melhor dia, mas para outros será o pior dia. O pior dia. Para os que ficarem para trás, o que esperar agora? Qual é a expectativa? 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 10, fala sobre isso. A terra agora estará sobre o domínio do anticristo. A abertura do primeiro selo dará liberdade ao cavalo branco, e em cima dele um homem. E este homem, ele é a própria encarnação de Satanás. E a trindade satânica estará reinando na terra. O anticristo, a besta, o falso profeta.
E eles implantarão novas regras, um novo sistema mundial, uma nova religião. E por 3 anos e meio, uma falsa paz dominará o planeta. Muitos esquecerão o que aconteceu. Muitos voltarão à sua vida normal. Voltarão às suas atividades normal. E isso não é difícil de você acreditar. Porque hoje, desgraças acontecem no mundo inteiro. E aí nós vemos ali um pouquinho e ficamos comovidos e falamos, meu Deus, vamos orar, vamos pagar o preço, vamos fazer alguma coisa. Mas passam-se 1, 2, 3 semanas, ninguém mais lembra. A mídia já parou de mostrar. Já se esqueceu. Se esqueceram da desgraça. O coração do homem está duro. Pela multiplicação do pecado, o amor da humanidade já se esfriou. Nesse exato momento agora, centenas e centenas de crianças e pessoas estão sendo mortas lá na Síria. E sabe o que é que a mídia está mostrando? A cirurgia do Neymar. Irmãos, olhem o que está acontecendo ao nosso redor. Agora, se isso está acontecendo nos dias de hoje, que a igreja ainda está na terra, que o Espírito Santo ainda está na terra, imagine você o que irá acontecer quando a igreja sair deste mundo, quando o Espírito Santo sair deste mundo. O amor das pessoas irá acabar. E durante 3 anos e meio, o anticristo conseguirá enganar as nações e terá uma falsa paz. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque você não estará mais aqui. Em nome de Jesus, você não estará aqui. Passam-se os 3 anos e meio. Satanás agora ele mostra quem ele realmente é. A sua identidade agora ela é revelada. Começa-se uma grande perseguição sobre a terra. O cordeiro abre o 2º selo. O cavalo vermelho sai. E a este cavalo é dado a autoridade para tirar a paz dos homens. Os homens agora, sem o Espírito Santo, sem a igreja, se tornam homens maus. E começam a matar uns aos outros. Guerras. Mortes para todos os lados. Pessoas se levantando contra pessoas. E de repente o 3º cavaleiro aparece. Apocalipse fala sobre isso. O cavalo negro. E a este é dado o poder agora das finanças do mundo. E agora é implantado um número, a marca da besta. E ninguém mais compra, ninguém mais vende, ninguém mais faz nada sem essa marca. E haverá uma grande fome na terra. Leia na Bíblia. E pessoas terão o dinheiro, mas não poderão comprar. E aí entra o 4º cavaleiro em cena. O cavalo amarelo, o seu nome, o nome deste cavaleiro é Morte. Leia lá o texto do Apocalipse, capítulo de número 13. A Bíblia diz que com este cavaleiro, a morte, ele vem acompanhado do inferno. Está lá na Bíblia, do inferno.
E a quarta parte da terra, dos habitantes da terra, morrerá. A quarta parte dos habitantes da terra morrerá. Sabe o que significa isso? Eu vou te explicar. Se isso acontecesse hoje, 1,75 bilhões de pessoas morreriam. Sabe o que é isso? É os Estados Unidos, é o Brasil, é a América do Sul completa. Para você pensar. A quarta parte da humanidade será morta. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque você não estará mais aqui. Você não precisa se preocupar com isso, porque enquanto a terra está passando este pesadelo, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, ceando junto com ele. Isso é somente para quem ficar. Para quem ficar. Já estou lhe dizendo. Se prepara. A ira do Senhor cairá sobre a terra. As estrelas cairão do céu como figo caem das árvores. O céu será enrolado como papiro. Após os selos serem abertos, o Senhor as 7 trombetas tocarão. Após as 7 trombetas, as 7 taças. E a ira do Senhor estará sobre a humanidade. As portas do abismo serão abertas. E de lá sairão demônios. Está lá, Apocalipse. E a estes demônios foi dado o poder como se fosse de escorpião. E para eles foi dada a autoridade de atormentar com ferrões a terra. E por 5 meses, não é 1, 2, 5 meses, as pessoas serão atormentadas dia após dia, 24 horas, com ferrões. E o texto diz, muitos procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. O Senhor vai permitir por 5 meses que as pessoas sofram. Está na Bíblia. 5 meses, tanta dor, tanto sofrimento, as pessoas vão querer morrer. Me mata, é melhor eu morrer do que eu sofrer assim. Mas a morte fugirá deles. Eles não conseguirão. Para os que ficarem, é isso que esperam. Mas eu dou graças ao Senhor, que nós, a igreja do Senhor, não estaremos mais aqui na terra. E sabe, irmãos, o que eu fico mais chocado? É que já teve pessoas que chegaram para mim e falaram, pastor, o negócio é o seguinte, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Um grande erro. Como dizem os americanos, um big mistake. Porque se hoje, com a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Se hoje, com a ajuda do Espírito Santo, a pessoa não consegue se arrepender, não consegue voltar dos seus caminhos, imagine quando o Espírito Santo não estiver mais na terra. É tolice você pensar nisso. Eu sou mais de dizer para você, fique preparado, porque a qualquer momento a trombeta irá tocar, e quando a trombeta tocar, você irá subir. Pastor, por que uma palavra tão dura em um culto festivo de Santa Ceia? Porque a igreja precisa ouvir isto. Porque nós precisamos ouvir isto. Porque todos os dias nós ouvimos, vai melhorar, vai dar tudo certo, a legalização vai sair, o Trump vai fazer. E eu estou te dizendo, não vai. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo.
E o maior erro da igreja é ficar nessa expectativa de uma melhora. Ao invés de esperar uma melhora, espere a volta do Senhor. Espere o arrebatamento da igreja. É óbvio que todo mundo quer viver melhor. Mas eu não quero que isso venha a ser o centro da minha vida. Eu não quero perder o meu foco. Essa palavra é uma palavra de conscientização para nós, porque tudo o que eu falei aqui está na Bíblia. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É a verdadeira, infalível palavra de Deus. E isso irá acontecer. Agora, Jesus, Ele pode voltar para você hoje. Porque como eu disse no começo da mensagem, a morte, ela não escolhe dia, ela não escolhe idade, ela não escolhe lugar, sexo. A morte não escolhe. Hoje pode ser o seu último dia na terra. E a pergunta é lançada: se hoje for o seu último dia aqui na terra, aonde você passará a sua eternidade? Existem apenas 2 lugares. Não existe um terceiro, não existe um meio termo, não existe. A decisão, ela tem que ser feita enquanto estamos em vida. Nós precisamos de uma vez por todas tomarmos uma decisão. Jesus chegou para aquela igreja de Laodiceia e falou assim: olha, porque vocês não são frios e não são quentes, são mornos, eu vou vomitá-los da minha boca. Imagine isso, irmãos. O Senhor rejeitando 100% por completo. Que quando nós vomitamos algo, é o nosso corpo fazendo o quê? Rejeitando, isso aqui não presta, eu não quero, vou jogar para fora. Vou jogar para fora. E quantas vezes nós estamos nesse meio muro, em cima deste muro? Hoje eu estou bem com o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, Jesus. Chega segunda-feira, eu já esqueci de tudo isso aqui e volto às minhas práticas mundanas, carnais. O arrebatamento não vai acontecer tão cedo mesmo. Deixa eu curtir a minha vida. Mas e se o Senhor lhe chamar hoje? Se o Senhor lhe chamar amanhã? Está você preparado para ir com o Senhor? Para voltar junto com Ele? Para ressuscitar? Ou será que está preparado para você um lugar de tormento eterno, como o livro de Lucas nos diz? Um lugar onde as pessoas que estão ali lembram muito bem das oportunidades que tiveram e se rejeitaram, pois aquele homem, citado ali no livro de Lucas, ele lembrou. Eu estou aqui nesse tormento, mas por favor, pai Abraão, envia lá profetas para pregar para os meus irmãos, para que eles não venham aqui onde eu estou. E a resposta foi: olha, eles têm tudo isso, mas não dão ouvidos. De que vai adiantar eu ir lá e falar para eles? Eles também não me darão ouvidos.
Igreja do Senhor, ouça a voz de Deus. Prepare-se, o arrebatamento irá acontecer. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero chamar aqui na frente o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor. O Apocalipse é real. Jesus Cristo está voltando. A terra está gemendo. E Ele está vindo para buscar a sua noiva, adornada, preparada. Mas está você preparado?